turma, boa tarde, como é que estão? Tudo bem? Nessa quarentena, todos já cansados de estar em casa, então, deixa bem. Estou aqui, meu nome é Celiane Socorro da Silva, sou professora de letras, formada graduada em letras pela Universidade Regional do Cariri, especialista em planejamento educacional pelo Universo do Rio de Janeiro. Também sou especialista em gestão educacional, uma vasta experiência mais em gestão, em sala de aula, desde 25 anos de educação, né? Já passei pelo ensino fundamental, ensino médio, já trabalhei também em algumas turmas de faculdade, mas já faz algum tempo. Creio que alguns de vocês me conhecem, né? Não sou muito estranha, já morei em Jamacaru. Então, desejo a vocês uma boa tarde e que Deus esteja com vocês e que se cuide. Então vamos lá, vamos falar da nossa aula de hoje, na disciplina Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. Como se falar dessa disciplina sem antes falar sobre as teorias que norteiam o nosso trabalho, não é? Aí você diz, como assim? Nós vamos falar de ensino e já vamos começar falando em teorias? Sim, teorias. Porque como nós podemos embasar o nosso trabalho sem nos fundamentar em teorias, né? Pressupostos teóricos que vão nortear o nosso trabalho em sala de aula. Porque são os fundamentos teóricos que vai fazer com que a gente tome decisões. Que decisões? Escolha das atividades, escolhas de como planejar, como abordar o nosso conteúdo, como abordar o nosso aluno, como gerenciar a nossa própria aula, como avaliar. Então, todas essas questões têm que ser pensadas antes. E para eu pensar, eu tenho que ter em mente uma consciência que fundamentos teóricos vão nortear o meu trabalho, seja na área de língua portuguesa ou em qualquer área da educação. Nós temos que estar embasados em fundamentos teóricos. Primeiro pensamento que vem à mente quando a gente entra numa sala de aula, principalmente de língua portuguesa: como é que eu concebo a língua? Como é que eu compreendo a língua portuguesa? Porque é a partir desta minha posição que eu vou decidir, tomar decisões como ensinar. Porque se eu percebo a língua portuguesa, né, o ensino da língua, como um conjunto de regras, eu vou me basear mais no ensino da gramática. Se eu percebo a língua como um sistema de interação, como algo que vai realmente favorecer ao meu aluno a ser uma pessoa leitora ativa, participativa, autônoma, que vem realmente interagir com a sociedade, então eu já tenho uma outra concepção que é a que hoje está vigente nos nossos dias. E que nós vamos saber quais são essas correntes, quais são essas tendências, essas concepções, quais são os teóricos, né, as teorias que vêm fundamentar o nosso trabalho. É importante que o professor de língua portuguesa tenha essa consciência. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo uma vasta questionamentos, né? E nós vamos ver como começou isso, quem são esses teóricos que fundamentam o nosso trabalho. Hoje nós vamos falar sobre o que ensinar em língua portuguesa, quais as metodologias mais comuns hoje, e vamos ver aqui alguns teóricos que vêm ajudar, que vêm nortear o nosso trabalho em língua portuguesa, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta é: o que ensinar em língua portuguesa? O ensino atual da disciplina foca a prática no dia a dia e mescla atividades de fala, leitura e produção de texto desde cedo. Então, desde que a criança chega na escola, né, ela já tem essas atividades de fala, explorar a fala, a leitura e a produção de texto. Logo no início, a gente vê que não é bem assim. A exploração da fala, isso há anos atrás, isso vem mudando mais recentemente agora, nos nossos tempos, né, com um teórico que é Bach, que nós vamos falar muito dele no decorrer das próximas.
Então, que concepções teóricas são essas, né? Então, vamos lá. Até os anos 70, o processo de aprendizagem da língua portuguesa era comparado a um foguete em 2 estágios, como bem pontuam os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs. O primeiro ia até a criança ser alfabetizada, aprendendo o sistema de escrita. Já o seguinte começaria quando ela tivesse o domínio básico dessa habilidade e seria convidada a produzir textos, notar as normas gramaticais e ler produções clássicas. Então a gente vê que logo não pode dizer até os nossos dias, ainda tem professores, ainda tem alguns com essa prática, com esse pensamento de que a criança quando entrar na sala de aula, quando começa a entrar nas suas primeiras experiências de ensino, o objetivo era ensinar o sistema de escrita, ensinar o alfabeto, certo? Dominar as letras, as sílabas, as palavras, né? Quando ela começasse esse domínio, ela era convidada a ler pequenos textos e produzir pequenos textos. Até aí, automaticamente, era uma coisa mecânica, sem nenhum momento de reflexão sobre aquela prática. O professor tinha na mente que ele tinha que ensinar a criança a dominar o sistema alfabético, de escrita, e fazer com que ele seja capaz de sair, né, dominando esse sistema. Ser alfabetizado, ler pequenos textos, produzir pequenos textos, né? E era convidado a ler alguns clássicos. Nos anos 80, o ensino não é mais visto como uma sucessão de etapas. Primeira etapa, domínio da escrita. Segunda etapa, ler pequenos textos, produzir pequenos textos. Nos anos 80 houve uma pequena mudança, né? O aluno, assim, o processo passa de etapas para um processo contínuo. O aluno precisa entrar em contato com dificuldades progressivas. Desse modo, desenvolve competências e habilidades diferentes ao longo dos anos. Então, começa aí a haver a questão do aprendizagem contínua. Ele vai dificultando sistematicamente, certo? E sempre com aquela competência de ler e escrever. As situações didáticas essenciais para o ensino fundamental passaram a ser ler e ouvir, e a leitura do docente e escrever. No ensino fundamental, nas séries iniciais, tinha aquele professor que lia, o aluno tinha que ouvir, certo? E somente ouvir, não havia nenhuma reflexão, ele simplesmente lia e ouvia, e o professor lia para ele, certo? E ele tinha um escriba, que também o professor escrevia para ele, isso lá nos anos iniciais, lá na basezinha. A linguagem deixou de ser entendida apenas como expressão do pensamento para ser vista também como um instrumento de comunicação, envolvendo o interlocutor, uma mensagem que precisa ser compreendida. Aí já foi uma mudança. Já passou a haver aí o processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa como tendo enfoque a comunicação. Mas era uma comunicação ainda monológica, quer dizer, que era só monólogo. Né? Havia um emissor, um receptor e depois sempre focada ali nos 5 elementos da comunicação, mas até então, nesse momento, ainda não havia nenhuma reflexão sobre esses elementos que estavam contidos nos elementos da comunicação. Até aí, era dessa forma que se pensava. Então, todos os gêneros passaram a ser vistos como importantes instrumentos de transmissão de mensagem. O aluno precisava aprender as características de cada um deles para reproduzi-los na escrita e também para identificá-los nos textos lidos. Então, era algo mecânico, técnico. O aluno tinha que aprender as características de cada gênero, mas não refletir sobre esses gêneros, nem pensar qual a intenção daquele gênero. Até então não se pensava nisso. Simplesmente ensinava, que até 10 anos atrás a gente falava em gêneros como se havia também um pensamento de que gênero era. Vamos
pouco sobre isso aqui, sobre esse ponto. Isso nos anos 80. Todos os gêneros passaram a ser vistos como importantes instrumentos de transmissão de mensagens. Vamos focar nisso aqui, transmissão de mensagens. O aluno precisava aprender as características de cada um deles para reproduzi-los na escrita e também para identificá-los nos textos lidos. Até esse momento, não se fazia nenhuma reflexão sobre os gêneros. Simplesmente o objetivo era transmitir mensagens e o aluno precisava aprender as características dele e ser capaz de reproduzir um texto com aquelas características. Não se pensava até aí, então, para que aquele texto? Quem era o meu interlocutor daquele texto? Né? Qual o propósito discursivo daquele texto? Não se pensava ainda, até esse momento, sobre isso. O objetivo dele era apenas transmitir mensagens. E o aluno tinha que aprender as características e ser capaz de reproduzi-las. Em 1895, nós já começamos a ter um grande questionamento feito por esse teórico aqui, Michael Banke, que é essa teoria que está vigente até os nossos dias. Ele teve como assim uma revolução na maneira de pensar a língua portuguesa. Michael Banke, em 1995 e 1975, apresentou uma nova concepção de linguagem. E que concepção foi essa? O enunciativo discursivo, que considera o discurso uma prática social e uma forma de interação, tese que vigora até hoje. Então, a língua, o ensino da língua portuguesa, o ler, passou a ter hoje a partir de 80, olha, década de 80, essa teoria é vigente até os nossos dias. Mas será que hoje todos os professores realmente estão fazendo desta forma? Pegando o texto, trabalhando o ensino da língua portuguesa de uma maneira assim, reflexiva, vendo a língua como um instrumento de interação social? Porque o que é que significa interação social? Né? É a ação entre as pessoas. Quando eu penso no texto, eu já penso no meu interlocutor, eu já penso na finalidade dele. Esse texto já tem essa leitura, já tem que ser dialógica. Não é mais só eu falando somente para transmitir uma mensagem, como no WhatsApp. A gente pega o WhatsApp somente para transmitir mensagem. Né? Já hoje não, na teoria de Banke, o enunciativo discursivo, ele considera o discurso como uma prática social. Então, já considera, quando a gente pensa isso em prática social, a gente pensa no agir, né, na sociedade, todas as leituras que se fazem. E quando se fala em texto aqui, não é só o texto escrito, mas é todas as leituras que o aluno faz. Tem que, essa teoria aqui já nos faz refletir que o texto tem que conversar, tem que haver um diálogo entre leitor, texto e autor. Não é mais só monólogo, é dialogar. A relação interpessoal, o contexto de produção dos textos, olha outro ponto importante que vem nessa teoria. Na teoria de Banke, ele valoriza, ele considera o contexto. O que é o contexto? É o momento da produção, é o momento da leitura, é o momento da interação de linguagem, é a situação, e tudo está envolvido, o interlocutor, mensagem, canal, tudo é importante, nenhum elemento fica de fora, e tem que ser dialógica. As situações de comunicação, né, são diferentes, as diferentes situações de comunicação. Os gêneros, a interpretação, a intenção de quem o produz passaram a ser peças-chave. Essa é aí a grande diferença na teoria de Banke, né? Porque tudo agora é considerado importante. Não existe nenhum elemento descartável. A situação de comunicação. E aí que a gente também começa, veio aquele pensamento lá na década de 90, então eu posso... Não existe mais o certo, não existe mais o errado, o aluno pode falar do jeito que ele quiser, pode escrever do jeito que ele quiser, certo? Eu ouvi muito dos meus colegas, não podemos mais corrigir os erros.
Então, voltando aqui, fazendo uma reflexão de como nas décadas de 80, eu lembro perfeitamente que a gente questionava muito. Agora o aluno pode falar do jeito que ele quiser, pode errar. E com o tempo a gente foi internalizando e compreendendo que não existe essa questão do certo nem do errado. Existe linguagens diferentes, certo? Que tem que ser respeitada. Existe hoje a gente conscientizar o aluno que ele tem a norma culta e ele precisa aprender, porque em alguma situação da vida dele ele vai precisar aplicar essa norma culta. Mas o falar dele não quer dizer que seja errado e nem que seja certo. Não existe nós não podemos aplicar juízo de valor, mas sim considerar como linguagem diferente e que todas são necessárias, que se comunicam. O importante é que haja o quê? A interação. O contexto de uma linguagem, por exemplo, no meio entre colegas, no ambiente familiar, é diferente do contexto de linguagem num ambiente de trabalho, certo? Então as produções vai depender das diferentes situações. Os gêneros, né? Os gêneros agora é entendido como que os gêneros hoje são de acordo com a necessidade, certo? Você precisa, por exemplo, eu quero vender uma bicicleta, então eu vou saber o que tipo de gênero eu vou usar. Eu vou usar um anúncio. Então, o gênero hoje, o aluno precisa saber qual a finalidade daquele gênero, quem é o meu interlocutor. Quando hoje o aluno, quando vai produzir um texto, o professor já tem que dar todas essas orientações. É bem diferente lá, há 10 anos atrás, que o professor dizia assim, produz uma redação. E não dizia, não afunilava. Que tipo de texto eu quero para esse aluno? Né? Chegava na volta às aulas e dizia assim, fale sobre as suas férias. Mas não deixava claro, para que esse texto? Quem é que vai ler esse texto? Quem vai ser o meu interlocutor? Qual é a função? Então, hoje, todas essas coisas estão envolvidas e com o momento da produção, o aluno vai pensar em tudo isso. E quando a gente fala em produção, não é só na produção escrita, não. É no falar, é no cotidiano mesmo, certo? A expressão não era mais vista como uma representação da realidade, mas hoje ela é vista como um resultado das intenções de quem a produziu e o impacto que terá no receptor. Isso é muito importante a gente perceber hoje. Hoje, a produção é o resultado das intenções. Toda a nossa linguagem, todo o nosso ensino tem que estar sempre focado nisso aqui. O resultado das intenções de quem produziu e o impacto que terá no receptor. O aluno passou a ser visto como um sujeito ativo e não um reprodutor de modelos. E atuante, em vez de ser passivo no momento de ler e escutar. Quero falar um pouco aqui nesse ler e escutar. Ele não é mais hoje um passivo. Ele, quando está lendo o texto, ele está dialogando com o autor. Ele pode discordar, ele pode complementar, ele pode aqui refutar alguma coisa. Então, hoje o texto, quando a gente pensa na situação interacional, né, o sujeito que está lendo ou que está recebendo a mensagem, o emissor e o receptor, eles todos dois são sujeito ativo, tanto um como o outro. Tanto quem está recebendo, o receptor, como quem está escrevendo ou falando, que é o emissor. Eles são ativos, em vez de ser passivo no momento de ler e escutar. A leitura coletiva e individualmente, em voz alta ou baixa, precisa fazer parte do cotidiano da sala de aula. Há 10 anos atrás, a gente está sempre fazendo essa reflexão, como era antes, como era hoje. E será que hoje ainda persiste essas mesmas maneiras de pensar, de ensinar, de querer que meu aluno seja um leitor passivo, né? De você pegar um texto na sala de aula e simplesmente leia o texto e deixa o aluno lá e não discute ele, não faz reflexão sobre ele, tá?
Então, a gente ainda percebe nos nossos dias essas práticas de fazer o exercício de leitura de texto, de ver na sala de aula, de maneira muito mecânica, sem considerar a voz do aluno, né? Às vezes o aluno lê, a gente passa uma atividade de leitura, né? Depois tem a interpretação do texto, e muitas vezes o aluno fica lá 50 minutos, lê e não diz nada, fica esperando que a gente interprete por ele o que ele entendeu daquele texto, certo? Mas será que não depende de nós? A gente tem que instigar o aluno a refletir sobre aquilo que ele leu? O que está atrapalhando, o que está emperrando ele a ser ativo naquela leitura, né? O que será? Será que é o domínio das palavras? Será que é a falta de vocabulário? Por isso que hoje também a gente vê, está muito estudando no ensino fundamental, a questão, está bem evidente nos nossos dias a questão de estudar os descritores no campo em todas as áreas. Mas em língua portuguesa, a gente precisa trabalhar muito a questão da inferência, trabalhar o sentido das palavras, trabalhar o campo semântico das palavras. Porque como é que o aluno vai interagir com o texto, dialogar com o autor, se ele não entende o significado das palavras, certo? Como é que a gente vai favorecer esse aluno a ser um leitor crítico, ativo, se o que ele está lendo ele não está compreendendo? O que está impedindo ele de compreender? O que está impedindo ele de dialogar com aquele texto? Será que o conhecimento dele de vocabulário, que está muito pobre, ele não está conseguindo dialogar com o autor, compreender o que o autor está dizendo? Onde é que está essa dificuldade? E aí, nesse pensamento, é que nós vamos nortear nosso trabalho. Por que o aluno não está dialogando? Aí é onde a gente tem que repensar o nosso planejamento. Será que é trabalhar o vocabulário? É por isso que a gente fala na teoria de Bank que tudo parte do texto. Se o aluno não está conseguindo dialogar, compreender aquilo que ele está lendo, a gente tem que buscar perceber qual é aquela dificuldade que está fazendo com que ele não interaja, certo? E hoje nós percebemos que uma grande dificuldade dos alunos é na questão da inferência de sentido das palavras. Então, em vez de a gente trabalhar tanto aquela questão de nomenclaturas, de gramática, de todos os termos de maneira separadamente, fragmentada, por que não perceber realmente as dificuldades do aluno em compreender? Certo? E aí, a partir dessa dificuldade, dizer, não, eu tenho que trabalhar o sentido das palavras. Vou trabalhar aqui na minha disciplina, hoje no meu planejamento, vou trabalhar a questão da semântica. E aí a gente trabalha polissemia, antonímia, paronímia, essa questão de o sentido das palavras para poder o aluno ser capaz de fazer inferência. O que é fazer inferência? Ele compreender realmente o que é que o autor está dizendo aí. Aí sim. Aí ele vai ser realmente um leitor ativo e participativo e vai ser capaz de, a partir daquilo que ele leu, ele produzir em cima disso. Ele vai, assim, dar significado realmente ao que ele está aprendendo. Então, essa leitura, como é que está sendo feita essa leitura na sala de aula? Coletiva, individualmente, em voz alta ou baixa, seja como for, ela precisa fazer parte do cotidiano da sala de aula, mas não podemos pensar numa leitura mecânica, tem que ser uma leitura reflexiva e interativa. Gente, nós temos também aqui, para reforçar a teoria de Bank, na década de 80 nós tivemos também esses dois grandes especialistas, grandes teóricos, que foi Piaget, quem nunca ouviu falar, né, da teoria do construtivismo, e Vygotsky, a teoria socio-interacionista, certo? Que Vygotsky trabalha a questão da afetividade, a gente favorece, a teoria dele vem nos ajudar a nortear o nosso trabalho em cima na disciplina de língua portuguesa, porque ele trabalha a questão do socioafetivo. Se você conhecer essa teoria, vai lhe ajudar bastante, porque ele diz que quanto mais você tem uma relação de afetividade com o seu aluno, mais rápido ele vai adquirir os conhecimentos. E
Jean Piaget, todo mundo conhece, ele parte da questão da teoria de que o aluno aprende mais se ele vê, se ele pega, é a teoria do construtivismo, se aquilo dá sentido para ele, certo? Na prática, desmiuçando assim de uma linguagem bem simples, para a gente entender o que é legal na teoria de Jean, é que ele diz assim, nada abstrato fica mais difícil de aprender. Eu, por exemplo, matemática para mim era algo muito abstrato, eu não via sentido, por isso que eu tenho muita dificuldade de aprender, certo? E Jean, ele vem trazer isso, olha, você vê, você pega, você sabe que aquilo realmente existe, então você assimila com mais facilidade. E essas ideias de Jean e de Vygotsky vêm dar mais suporte às pesquisas de Bunker, né? Essas ideias ganharam suporte nas pesquisas e têm em comum as concepções de aprendizagem socioconstrutivistas. Então, nós temos o socio-interacionismo de Bunker e o socioconstrutivismo, desses dois teóricos aqui, que consideram o conhecimento como sendo elaborado pelo sujeito e não só transmitido pelo mestre. Aí muda a concepção. Vocês viram que mudou aí completamente a concepção de ensinar língua portuguesa? O ensino é construído, ele é concebido pelo sujeito e ele é elaborado, construído por ele, e não apenas transmitido pelo mestre. Aí também agora me vem mais uma teórica, mais uma especialista que também me ajudou muito na minha prática, que foi Jussara. Jussara Hoffmann, ela diz que o professor, ele não é obrigado a saber tudo, certo? Mas ele tem que ter a noção, tem que ter consciência que ele é mediador do saber. Ele tem que ajudar o aluno a ir se construindo. E eles têm que aprender junto. Então, essas teorias, é muito importante que a gente abra a nossa mente para estudar e conhecer, para poder, assim, fundamentar, embasar a nossa maneira de ensinar. Quebrando paradigmas, mudando ideias e realmente sabendo o que vai me favorecer a conseguir êxito no meu trabalho de ensino da língua portuguesa. Então, entre as principais pensadores que estão aqui, Levi Vygotsky, né, que foi em 1896 a 1932, que mostrou a importância da interação social e das trocas de saberes entre as crianças, e Jean Piaget, pai da teoria construtivista. Gente, são muitas teorias que a gente tem que estudar. Eu quero deixar esse ponto aqui, o que essa tendência propõe, certo? Nós vamos deixar para a próxima aula, mas eu quero terminar aqui a minha fala de hoje, também dizendo a vocês que durante essas aulas que nós vamos ter mais 3, a cada aula eu vou deixar uma questão para vocês discutir. Pode discutir em grupo, nós vamos mandar pelo grupo de vocês. Todo esse material que eu estou aqui passando hoje na televisão, no vídeo, vocês vão receber, certo? Para continuar estudando. E também as questões. A nossa aula vai ficar até esse ponto, certo? Na próxima aula nós vamos falar sobre o que essas tendências propõem e vamos também refletir sobre as metodologias mais comuns no ensino da língua portuguesa, certo? Vamos tratar também dos ambientes discursivos, né, dos textos e aqui, ó, quais são as metodologias mais comuns, os ambientes discursivos, onde circulam os textos. E vamos ver assim, cada gênero, certo? A tipologia. Vamos trabalhar mais essa questão dos gêneros. Então, eu desejo a vocês bons estudos, realize as questões. Qualquer dúvida, né, pode entrar em contato com o Marcondes, comigo, que eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida e ajudar no que for preciso. Bom final de semana e até a próxima.